Olá a todos, sou o Diego Tiscar, seu psicanalista descabelado do Instituto Vortes de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje, em mais um episódio de Cinema e Psicanálise, eu não vou falar de um filme, eu vou falar de um gênero. Melhor ainda, eu vou falar de um subgênero, o Cinema Exploitation. Eu tô aqui com meus 3 novos xodós da coleção Cinema Exploitation. Cinema Exploitation, o Exploitation japonês e o Exploitation Rape and Revenge. Tá, Diego, o que é o Exploitation? O conceito em si já é muito bom, já dá pra gente falar bastante de psicanálise. Um pouquinho de história, tá? Lá pelos anos 60, os anos 70, começou a acontecer algo muito interessante em Hollywood. Os grandes épicos, os grandes filmes, aquelas construções monumentais, filmes de 4 horas de duração, que falavam de um período, de uma glória, ou uma grande adaptação literária, começa a entrar em decadência, porque todo gênero e subgênero mora em decadência. E dá lugar a outra coisa. E começou a surgir uma coisa que chamou-se Nova Hollywood. A velha Hollywood era Hollywood épica, glamurosa, filmes de estúdio, O Vento Levou, por exemplo. Nova Hollywood é um cinema mais cru, é um cinema mais visceral, é um cinema gravado em rua, é um cinema com uma câmera na mão, com pouca maquiagem, quase sem efeito, uma coisa mais real. Que talvez o grande representante, a Operação França, foi vencedor do Oscar, mas você vai ver eventos de Nova Hollywood em Um Poderoso Chefão, você vai ver uma Nova Hollywood em Um Exorcista. Você tirar Reagan, todo o resto do filme tem um conceito que se aproxima, mesmo o diretor de Operação França. Mas o Exploitation tem a ver com isso, mas não tem nada a ver com isso. Hollywood ele vive sobre um sistema de regras que faz uma censura prévia ao que pode acontecer nos filmes e o que não pode acontecer. Esse órgão regulador nasceu em 1922. É muito antigo. E eu acho que é 22, mas década de 20 ou 30. Se eu errei, vocês me desculpem. Tá? Mas é muito antigo. E foi marginalizando alguns gêneros. Isso foi mudando com o período. Isso obrigou os estúdios a fazerem seus próprios órgãos censores para que não caíssem na malha desse órgão censor estatal. Tá? Isso é um pouquinho da história. E aí, década de 60, década de 70, nasce o Exploitation, que é um cinema marginal, mal filmado, mal atuado. Tecnicamente ele é precário porque ele é um filme quase amador. Ah, ele tem atores profissionais, mas ele não tem um grande estúdio, então não tem verba, não tem dinheiro, não tem muita coisa lá. E tem histórias que, se estivéssemos num programa de televisão, eu diria são histórias que o povo conta. Então, exploitation é um termo da língua inglesa que significa exploração. Mas não é uma coisa assim, você vai viajar para um lugar, então você vai fazer uma trilha e você vai explorar a trilha. Ou você vai fazer uma exploração arqueológica. Não é essa a exploração. É uma exploração de eu exploro alguém. É algo que está relacionado à escravidão. É algo que está relacionado a um abuso. É sempre uma pessoa tirando vantagem de outra. É isso que é o exploitation. E
o exploitation, ele é responsável pelo primeiro filme a receber uma censura de mais de 18 anos, que não é um filme pornográfico. É um filme de 1970, Eu Bebo Seu Sangue. Basicamente, é um grupo de motoqueiros hippies satanistas que viram zumbis. Aí você tem mais ou menos o que é um exploitation, tá? Agora, o que isso tem a ver com a psicanálise? É muito interessante, é muito legal, é muito bonito. Vamos ter que falar um pouquinho antes, né? O, o Freud, ele se inspirou em 2 livros do Nietzsche para começar a construir sua teoria. Depois ele avançou, ele mudou, ele complementou, mas são 2 livros que são essenciais: Genealogia da Moral e Para Além do Bem e do Mal. Lá, o Nietzsche nos apresenta a ideia de que o que é bom e o que é mal mudam de acordo com o tempo e principalmente é uma questão de opinião pública. Um dos exemplos que ele dá é a escravidão. Por muito tempo, a escravidão foi socialmente aceita, incentivada, sinal de status. Então, os romanos escravizavam os povos que eles derrotavam na guerra. E era um sinal de respeito, e ser escravo de uma grande família romana também era um status. Com o tempo isso foi mudando, e o Nietzsche coloca isso a uma quantidade de pessoas. Então, é como se em algum determinado momento tinha mais escravos do que senhores de escravos. Os escravos se reuniram e pensaram: bom, que vantagem Maria leva? E a escravidão deixou de ser bom e se tornou mal. Isso é o Nietzsche, resumindo muito. O Freud não vai contestar, mas ele vai desenvolver. E aqui, né, o mal-estar na civilização, essa edição que eu tenho da Companhia das Letras, trabalho excelente como sempre. O Freud ele vai falar de uma coisa, um assunto que não é muito gostoso. Ele diz que a civilização fracassou. E o que ele quer dizer com isso? Na cultura havia-se uma ideia, né? Quando o ser humano se torna humano, ele deixa de ser um ser natural e vira um ser humano, ele abre mão do seu prazer individual, de um status de prazer mais animalesco, o que em termos freudianos ocorre um desequilíbrio do aparelho mental. Eu troco os meus impulsos naturais por uma norma vindo de fora e que devia ser igual a todos. Então eu abro mão de um pouco, você abre mão de um pouco, ele abre mão de todo, e todo mundo fica um pouco insatisfeito, mas todo mundo igual. O problema é que isso não funciona. E ao não funcionar, vai dizer que vai gerar raiva, vão gerar sintomas sociais, vai gerar a angústia, vai gerar dor, vai gerar tristeza. Todos os conflitos sociais que nós temos vêm dessa desigualdade, dessa quebra de um trato. E o cinema exploitation, ele faz uma denúncia a isso. É uma denúncia muito engraçada. São filmes que você não pode levar muito a sério. Ele faz o quê? Ele está dizendo assim: olha, esse código moral, essa ideia é legal, é muito bonito, faz filmes muito bons, faz filmes excelentes. Talvez eu veja cineastas para ver esses filmes. Mas ele não diz muita coisa para mim não, tá? Eu não me vejo aí. Eu não estou me vendo nessa regra que vocês estão criando. Basicamente, se a gente olhar para as personagens freudianas, né? Quem que é o arauto da cultura? Quem que é o mensageiro da cultura? É o superego. Ele traz uma mensagem. E esta mensagem
ela vai criar uma repressão. O superego funciona assim, ele reprime os impulsos para que eu possa viver em sociedade. Ao fazer isso, eu vou criar um desequilíbrio pulsional dentro de mim e vão criar coisas chamadas sintomas. Sintomas são denúncias, são falas. Lacan vai nos dizer que o sintoma é a verdade fala, mas nem sempre fala a verdade. O sintoma é sempre uma verdade, mas não está sendo dito de forma direta. Até porque existe um acordo interno entre o sintoma, entre o superego, entre o eu, para dar mais ou menos um equilíbrio naquilo. Você cede um pouco, eu cedo um pouco. Então podemos pensar que o exploitation é um movimento parecido a um sintoma. Ele faz uma denúncia, mas não é uma denúncia que ele quer derrubar um sistema. Ele não quer falar, vocês estão errados, eu estou certo. Não, é uma denúncia assim. Ah, enquanto vocês se levam a sério, a gente vai gozar um pouquinho aqui, tá bom? E é isso que é o exploitation, né? O exploitation ele tem coisas como tem vários temas, tem várias ideias. Você tem alguns segmentos, né, os mais famosos são o Nazi Exploitation, são filmes sensacionalistas com nazistas. Você tem o Black Exploitation, são filmes criados a partir de um movimento negro, que toda uma cultura negra que não se identificava em Hollywood começou a produzir os próprios filmes. Você tem o Rape and Revenge, que é estupro e vingança, onde existe um movimento assim de primeiro uma personagem, pode ser homem ou mulher, ela é violentada, deixada para morrer, ela sobrevive e se vinga de todo mundo de uma forma muito mais violenta, e você do lado da vítima lava sua alma. Você tem o exploitation puro, que são situações sensacionalistas, mas de novo, não dá para levar a sério. Então é como se o sintoma nosso, ele sempre faz uma denúncia de isso é sério mesmo, isso aí vocês estão levando a sério? É sério mesmo que tem essa repressão? Ó, eu sei que eu tenho que agir assim, mas não tá muito legal não. Sabe, o sintoma, quando Freud diferencia sonhos, xistes, atos falhos e sintomas, podemos dizer que tudo é sintoma. Então o exploitation ele tá mais para um ato falho. Ele tá mais para um xiste, ele tá contando uma piada, ele tá fazendo um deboche. Ele está dizendo que essa divisão cultural em que a gente vive, esse equilíbrio da civilização, não está funcionando direito. Então, o filme ele é uma descarga pulsional, ele é puramente divertido e violento. É o cinema que inspirou Quentin Tarantino. Então, se você assistiu um filme do Tarantino na vida, você assistiu um exploitation. O que diferencia é que ele conseguiu passar a perna em todo mundo e fazer um exploitation mainstream. É isso. Eu vou ficando por aqui. Críticas, dúvidas, sugestões. Até a próxima. Obrigado.